Olá meninas, estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando e temos hoje o privilégio de ter conosco Lilian Alevato, mais uma brasileira super querida, bem sucedida da nossa região, e eu sempre brinco com ela que ela é a primeira dama da Face Brasil. Olha só, que nada. É um prazer ter você aqui hoje, a gente está na Face e eu e Renata somos amigas há muitos anos, mas as nossas vidas são muito busy e é um privilégio hoje ter um tempinho para conversar com ela. Não é? Muito bom, fiquei muito contente de saber um pouquinho mais da sua história aqui nessa região. Uau, saber que um história! Pouquinho, nem me fale. A Lilian tem uma história um tanto peculiar. Quantos anos você está aqui, Lilian? Olha, eu tô aqui desde o início, 20 anos, mas direto, trabalhando em Orlando, 16 anos. Uau! Muita coisa mudou daquela época pra cá, né? Nem me fale. Olha, é outra Lilian completamente diferente, uma Lilian mais experiente, uma Lilian que por muitas provas. E a prova que foi mais importante para mim foi a prova da humildade. Porque quando Deus muda as coisas na vida da gente, né? Ele faz com que você passe por testes. E o teste da humildade foi bem importante. É na hora que a gente aprende que toda bagagem que a gente estava no Brasil, que a gente traz de título, dinheiro, aqui zera. Começa tudo de novo. E você tem que aceitar isso. Quando você aceita, Renata, aí fica tão mais fácil. Você consegue reconstruir sua história de uma maneira Porque diferente. você agora aprende que tem que caminhar novamente. Você não fica buscando o patamar, né? Vamos voltar pro chão. Vamos voltar a caminhar. E um passo, um degrau a seu tempo, né? Isso aí. E Deus dá esse tempo, com de certeza. cada vez, né? E me diga uma coisa, o que te trouxe para os Estados Unidos? Você sabe o que me trouxe para cá? Foi o encantamento pelo sistema de saúde, o sistema de medicina, a maneira que o médico cuidava do doente. Não, eu sei que todo mundo vai dizer, mesmo? Os médicos aqui não são tão bons quanto os do Brasil, mas não é isso, é a quantidade de informação que o médico tem na mão. Vou te dar um exemplo. No Brasil você faz um exame, você mesmo pega o seu exame e você leva para o médico quando você quer, né? Aqui você faz o exame, mas em menos de 24 horas o resultado está com o seu médico. Então a responsabilidade do follow-up é do médico. Então ele começa a ser responsável pelo teu cuidado. Eu me encantei com isso. Eu achei tão importante realmente o médico assumindo a responsabilidade do doente. E eu sempre fui muito, como é que eu vou te dizer? Preocupada com meus pacientes. Meus pacientes eram graves, doentes de cardiológicos. Então, eu não queria que eles simplesmente esquecessem de fazer o exame. Aqui, quando eu vi que o resultado chegava, ai, que encantamento. Adorei. Diga uma coisa, quando você veio pra cá, quantos anos de profissão você já tinha no Brasil? 18. Ai, meu Deus, olha os cabelos brancos. Pensa nisso. 18 anos de profissão. 18 você já tinha toda uma bagagem. Já era diretora de hospital, conselheira do Ministério da Saúde. Eu cheguei no patamar, sabe, lá em cima da minha profissão. Mas só que aquilo não mais me dava prazer. Porque o Brasil, não falando só na corrupção, no sistema, na falta de informação, falta de coordenação do doente, o sistema privado, o sistema público não se comunicando, tudo desorganizado. Aqui o sistema público, que a gente não vê, mas existe um backstage, né? Bem grande o sistema público, com Medicaid, Medicare, se comunica muito com o privado. Então eu me encantei tanto por isso daí, que eu acabei largando tudo lá. E veio pra prova da humildade, de novo, larga todo o seu título, né? Todo aquele status, né? Que o brasileiro adora status, mas a gente tem que passar por isso e começa tudo de novo aqui. E como foi esse processo aqui? Quando você chegou como a doutora Lilian? Doutora ficou lá atrás. Não. A Lilian chegou aqui primeiro para fazer palestras como profissional especializada em saúde. Eu tinha feito o MBA, fiz 2 MBAs. Fiz um no Brasil, no Fundão, na Copiade, e fiz um MBA na Johns Hopkins. Por causa disso, as portas se abriram. Eu não era só mais a médica, eu era também uma especialista em administração e saúde. Então, isso me abriu portas para dar palestras, falar sobre o sistema americano, comparação do sistema brasileiro,
ficar flutuando e navegando nas seguradoras, né? Porque eles queriam entrar no Brasil naquela época, né? E é um mistério, by the way, até hoje, né? É uma linguagem. Mesmo a gente que tem trocentos anos de Estados Unidos, é muito complicado entender esse processo de seguro de saúde. É um MBA, amiga. É todo um curso à parte. Então isso me abriu portas para trabalhar nesse ramo. Abriu portas também para trabalhar no NCQA, que é o Comitê de Qualidade dos Estados Unidos. É o que regula toda a qualidade do país inteiro. Qual foi o seu primeiro emprego aqui? Olha, meu primeiro emprego, eu sou muito grata à doutora Cássia Portugal. Foi na First Choice, ela me contratou, na época ela tinha um office só, hoje ela tem 5, é sinal que o meu trabalho ajudou bastante a ela. Os pediatras dos meus filhos. Eles são excelentes. Meus netos um dia serão pacientes também da First Choice. Mas aqui, não era a sua área no Brasil, né? Não, isso foi outra prova de Deus, porque Deus te testa nas especialidades que você tem reservas. A minha reserva com a pediatria era o coração. Eu tinha pena das crianças. Então eu tinha que passar por isso. Porque lá no Brasil você era cardiologista. Eu sou cardiologista. Então eu comecei a fazer a parte de cardiologia pediátrica, mas é claro que para ter a validação e a prática, eu trabalhei 5 anos, eu precisei ter uns anos de prática clínica, né? Clínica geral, pediatria uma parte da clínica geral, porque é uma medicina interna para criança. E olha só, aprendi muita coisa. E aprendi com quem sabe de melhor. E como foi esse processo de validação aqui do seu diploma? Porque você não fez aqui, né? Você já veio de lá, com uma bagagem toda de 18 anos de profissão. Dá licença, né? Então, assim, muito competente, a gente sabe. Não, mas eu tive vantagens. As minhas vantagens foram a língua, o idioma. Porque não adianta você vir para os Estados Unidos querendo validar qualquer profissão se você não tiver o idioma. Começa no básico, você tem que entender o idioma. Então já tinha o inglês, facilitou muito, porque as provas são todas em inglês, ninguém vai te dar prova em português ou espanhol, não tem saída, tem que saber inglês. E o segundo, eu já vinha atualizada, porque eu sempre gostei muito de estudar, então livre iniciativa, porque no Brasil você forma, nunca mais faz nada. Então não tem nenhum sistema de validação, que depois a gente vai falar nisso. Aí fiz as provas que todo estudante de medicina tem que fazer, são os STEPs, né? Quem é médico sabe, né? Os STEPs são caros e difíceis. E depois havia na época um sistema que se você trabalhasse durante 2 anos sob supervisão, isso lá atrás, tá, gente? Porque agora as coisas mudaram, você tem que fazer o match, que é o sistema de residência médica, e se você não fizer a residência médica, você não tem licença para trabalhar. Então isso era na época. Não tem como escapar da residência médica aqui. Não tem. E a residência médica, na realidade, é um sistema que você pode cair em qualquer estado da América. Você não cai só na Flórida, só em Orlando. A Cássia mesmo foi fazer residência em Iowa. Imagina. Sofreu o pão que o diabo amassou. Passou por todas as provas de humildade e sacrifício também. Todo mundo passa por isso. Não existe como chegar lá em cima se você quer mais steps, né? Não tem. É um caminho. Um degrau de cada vez, um dia de cada vez. Com fé e perseverança. Isso aí. Me diga uma coisa, qual a principal diferença que você vê entre o sistema de saúde do Brasil e o sistema de saúde aqui, onde você hoje trabalha e está tão envolvida? 2 diferenças. Primeiro, na informação, porque o médico tem um conjunto de... a gente recebe quase que um boletim, sabe, quando você está na escola? Que você recebe, você é um médico bom, você trata bem diabetes, você trata bem doença coronária, você sabe fazer prevenção, você previne seus pacientes de câncer de cólon. Então aqui existe esse tipo de sistema. E segundo, a manutenção de qualidade do profissional de saúde, porque o enfermeiro, o médico, o dentista, eles têm que se recertificar. No Brasil, não existe esse controle de qualidade. Até os conselhos regionais estão tentando implementar isso, mas até agora eu saí de lá, tem 20 anos, nada aconteceu. Então você tem médicos que são excelentes e você tem médicos que são horrorosos. Aqui existe um processo de seleção. O médico, quando ele se recertifica,
ele tá bom para trabalhar. Então você vai lá e olha, ele é board certified? Ah, então esse médico eu posso confiar. E se ele não tiver essa certificação, ele perde os convênios, pode até perder a licença dele. Isso é comum aqui, médico? Acontece. E você sabe onde é que ele primeiro perde os privilégios? Nos hospitais. Ele não pode atender nos hospitais. Então você vê que são médicos que ficam restritos ou a consultórios ou não atendem a todos os seguros. Aí isso já levanta aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu lembro da nossa conversa que você comentou que uma vez, no Brasil, uma vez médico, sempre médico. Sempre médico. E que aqui você tem que passar por essa revalidação sempre, né? Não, isso é qualidade, o NCQA faz isso, os conselhos federais fazem isso, e eu acho isso ótimo, você tem que se manter atualizado. Como é feito esse controle de qualidade? Olha, isso é basicamente, você tem que fazer prova. Você tem que voltar para a escola fazer prova. Não interessa quantos anos de profissão você tenha? A minha chefe, né, que eu sou Chief Medical Officer hoje de uma empresa grande, e a minha chefe tem 10 anos a mais de formada do que eu. Eu tenho 32, ela tem 42 anos de formada. E outro dia ela estava tão estressada, eu falei, por que a senhora está tão estressada? Vou fazer prova, tem que estudar de novo. 42 anos de formada, tendo que fazer prova de novo, tendo que estudar. Isso é um respeito para o paciente, sabia? Isso é respeitar o doente. Dá uma segurança, né? E eu não deixo nenhum médico ver mais do que 20 pacientes por dia. Porque eles têm que ter esse tempo de cadeira, sentar com o doente, entender o que passa na sua vida. Não pode ser tão automático, Não, né? Quando você vê muito volume, muito paciente marcado, sala de espera muito cheia, isso não tá bom. Ou quando você vê que o médico não despende muito tempo com você, né? Essa que é a diferença. O médico brasileiro é um médico mais preparado para a guerra, para o campo. Ele sabe botar sonda, ele sabe botar soro, porque a gente não tem um sistema de enfermagem muito bom no Brasil. Aqui, se você falar para o médico botar um soro, ele vai começar a tremer, porque ele não sabe fazer. Cada um na sua área, né? Exato, cada um no seu quadrado. Isso mesmo. Mas o médico americano, ele tá mudando. Tem muito médico que está vindo agora de Porto Rico, tem uma influência, pelo menos na Flórida, né? Muito hispana, e você vê muito mais compaixão, ao invés daquela atendimento mecanizado. E o que eu puxo na Family Physicians, que é a empresa que eu trabalho, é a humanização do atendimento. É você fecha o computador, não vai olhar para o prontuário agora, conversa com o doente, olha nos olhos dele, vê o que está acontecendo. Esse doente não vai para o hospital, não vai para o IR, ele vai tomar os remédios que você está mandando, porque ele vai confiar em você. Exatamente, o doente vai desenvolver um tipo de relacionamento né? médico-paciente. E uma coisa muito interessante que você falou para mim, que lá vocês oferecem o trabalho comunitário de explicar para cada paciente esse sistema todo, essa teia que é complicada do processo de seguro de saúde aqui, que cada ano muda. É verdade. A gente tem que aprender de novo o que o seu seguro está cobrindo, o que ele não está cobrindo, né? Complicado. Eu tenho muita honra, muito assim, orgulho do time que eu tenho. São 15 Customer Service. A gente treina, tem um treinamento longo, porque eles também veem como... Eles são pessoas que têm uma formação simples, né? Às vezes são estudantes de college que estão lá ganhando seu dinheirinho. Então, eles são treinados para explicar ao paciente, olha só, isso é um dedutível, você tem direito a isso, você vai fazer esse exame, você não vai pagar nada, mas se você for para o hospital, você vai pagar mais, então vá para esse lugar. Porque isso é que falta. Claro, uma orientação. O médico não tem tempo, tem? O médico não tem tempo. Então a gente tem esse time, que a gente chama de Customer Service, que tá ali para orientar. Além do meu time de 140 enfermeiras que eu tenho, que estão ali para educar o que você pode comer, o que você pode tomar, que horas você toma o remédio, não tomar o remédio da tireoide depois que tiver tomado café não vai fazer efeito nenhum. São detalhes importantes no cuidado. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha, o que você diria para uma pessoa que está aqui, um brasileiro, um conterrâneo nosso que já está aqui nessa terra, que às vezes tem que enfrentar algum tipo de tratamento médico, e às vezes eu vejo o pessoal meio que desesperado, porque não é, eu não vou me tratar com um médico que fala a minha língua, ou não tenho, né, com tanta acessibilidade assim, qualquer hospital, um brasileiro que fale a língua, fale português, o que você diria para essa? Primeiro que a nossa comunidade agora está ficando importante, porque o número de brasileiros e o número de veículos de mídia, como o seu, né? E você faz um trabalho comunitário fantástico. Eles estão mudando a visão
dos provedores de saúde. Então, mais do que nunca, o Florida Hospital, tem gente que fala português, eles me chamam quando eles não acham ninguém que fale português. Meu telefone toca e vem aqui porque a gente precisa de alguém que fale português, seja médica, porque não dá para explicar. E há mais a consciência. Não tenha medo de procurar o serviço de saúde. O hospital não é o melhor lugar para você ir quando você precisa. Tenha um médico primário. Procure um médico primário. Isso é uma coisa interessante, que lá no Brasil é muito independente, né? Você quer ir no especialista, você vai no especialista. Aqui a gente precisa de primeiro se submeter a um clínico geral. E ele vai te encaminhar para um especialista. Até por segurança. Porque tem todo esse controle de qualidade que você mencionou. Não, e outra coisa, o especialista, ele é treinado para ver o coração. Então, eu sou especialista, eu sou cardiologista. É, um exemplo, né? Então eu só vou olhar, você chega pra mim e fala, Lília, eu tô com dor no peito. A primeira coisa que eu vou pensar é que você vou fazer um eletro. Aí eu não achei nada. Eu falo, pode ir tranquila, Renata, você não tem nada. Mas eu não prestei atenção se ela tem uma pneumonia. Entendeu? O clínico geral, ele aqui é muito bem preparado. É o que a gente chama, muita gente quando eu falo, eu faço medicina interna, que eu sou especializada em medicina interna e cardiologia. Aí, medicina interna, o que é medicina interna? Aqui existe Family Practice, que é o médico de família. Ele não precisa ser tão especializado, ele sabe menos. O médico que faz medicina interna, ele pega tudo que o especialista tem que reconhecer que é mais simples. E o que você tem, por exemplo, você tem uma diabetes, não precisa ir no endocrinologista. O médico formado em medicina interna, ele tem condição de tratar. Agora, se você tem uma síndrome de Hashimoto, aí é outra conversa. Aí você vai para o endocrinologista, porque ele precisa estar mais treinado com isso. Então tem que ter. O brasileiro tem que aprender. Tem muitos brasileiros que falam a língua, que são médicos aqui. Pega esse médico, se elege como seu médico primário e você vai fazer a colonoscopia quando você tiver mais que 50 anos, a mulher vai fazer a mamografia quando tiver mais que 40, vai fazer o pap smear, né? Nós mulheres precisamos fazer a cada 2 anos. A prevenção é o mínimo que você tem que fazer e um exame de sangue anual. Fazendo isso, vai evitar com que você, quando realmente fique doente, por quê? Você não vai ao médico desde que migrou. Não tem histórico, né? Você não tem histórico, você não sabe onde é que a sua saúde está. E as coisas desgringuelam com a idade mesmo, né? Vai água abaixo. Temos que nos cuidar. Tem que se cuidar. Então, eleja um médico primário, não é caro. Se você tiver que fazer o mínimo de laboratório, existe um laboratório N-Labs ali que faz o exame, você pagando muito mais barato que o Quest e o LabCorp. Então não existem barreiras. E siga as orientações. E a gente tem tanto médico na comunidade, né? Eu faço palestra toda hora em algumas reuniões para orientar. Se tem dúvida, outro dia, canso de atender telefonema, tira a dúvida pra mim. Isso não é consulta, gente, é tirar a dúvida. Agora, não me ligue pra dizer que tá com pneumonia. Não posso consultar, não posso prescrever, porque tudo é eletrônico nesse país. Tudo tem que ter regra. Né? Tudo é controlado. Tudo, como estávamos conversando. Estados Unidos, país das regras, né? E isso tem o seu lado bom também, né? Não é tão maleável quanto o brasileiro. Não, porque o brasileiro, ele dá uma... aliás, você fala uma coisa muito importante. O brasileiro, às vezes, ele piora o quadro clínico do doente. Que eu sou sua amiga, acho que você está com pneumonia, receito antibiótico. Aí você liga para mim e fala, não, Lília, não melhorei, dou um mais forte. Não pedi um raio-x de tórax que não estou te vendo, estou só no telefone, né? Afinal das contas, deu livre guarde, né? Mas é um câncer de pulmão. Quem matou você? Fui eu, né? Podia ter sido diagnosticado lá atrás. Então é assim que a gente pensa. A melhor coisa é prevenir. Prevenir, né? Com certeza. E é possível. Uma outra coisa que eu achei interessante que você comentou aqui, que há uma tabela entre os médicos nas clínicas, né? De valor a ser cobrado de consulta. Existe, é muito, e é regulada pelo estado da Flórida. Porque existe o preço que você pode cobrar de $50 até $200, mas você tem que estar dentro dessa tabela. E normalmente o paciente que paga, que a gente chama out of pocket, né, que é o self-pay, o particular, todo mundo dá desconto. Então uma consulta não deve custar mais de $75. Agora, se você vê uma coisa muito barata, tenha cuidado. Porque existe uma lei que você não pode cobrar menos do que a tabela do Medicaid, que é o seguro para o pessoal de baixa renda. Então, essas clínicas ou esses lugares, eles estão indo contra a lei. Se eles estão indo contra a lei na tabela, sabe lá Deus o que eles estão fazendo dentro do estabelecimento. E eu sou formada em qualidade é a minha... é a sua praia.
Não, é o meu goal. Paciente com qualidade é paciente saudável. Amém, isso aí, isso é ótimo. Muito obrigada por dividir conosco eu um que pouco do seu agradeço. conhecimento, tanta informação, né? Tanta coisa boa. Acho que essa entrevista vale a pena ver e rever, né? Querida. Olha, eu tenho que agradecer muito a você, agradecer ao público da Renata. A gente tem uma história muito bonita de fé, muito bonita, porque ela, depois que me ungiu, olha, minha vida melhorou e muito. Amém. Glória a Deus. E o que vocês precisarem, eu tô aqui não só para sua igreja, para a comunidade, mas a gente tem um dever. E um dever, como quando você é brasileira, você tem que servir, né? E a gente veio a esse mundo para servir. Se vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Princípio, tá? obrigada, querida. Um beijo. Muito bom estar com você. E você que assistiu o nosso programa, que tem no seu coração desejo de vir para os Estados Unidos validar o seu diploma, nós encorajamos você. Venha, aqui é o país da oportunidade, desde que você se empenhe a seguir as regras e fazer aquilo que é certo. Deus te abençoe. E quando você reconhece Deus no seu caminho, saiba que todas as portas são abertas. Ele endireita as suas veredas. Até a próxima!